Se estão a pensar em comprar um Hyundai Kauai, este vídeo é para vocês. Não podem fazê-lo sem ver os próximos minutos. Tenho uma unidade com motor a combustão, tenho uma opção híbrida e também um Hyundai Kauai 100% elétrico. Faz muita diferença se vão comprar através de empresa ou se são particulares à procura de um automóvel, mas todos esses detalhes da compra, dos custos de utilização e de como é que é conviver com estes modelos vão ficar a saber nos próximos minutos. Se ainda não fizeram, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam bem-vindos a um guia de compra do Hyundai Kauai. Começando pelo exterior, este 100% elétrico, como não tem nada para arrefecer debaixo do capô, dispensa uma frente com aberturas, por isso ela é totalmente fechada. Optimiza a aerodinâmica e depois, combinada com umas jantes também mais fechadas, aumenta ainda mais a eficiência deste modelo. O objetivo é maximizar a autonomia da bateria. Já as versões a combustão, como é o caso desta versão híbrida, que tem um motor de combustão debaixo do capô, tem uma dianteira igual àquela que encontramos na versão com motor puramente a combustão. Depois há diferenças que estão relacionadas com os níveis de equipamento destas duas unidades, mas eu quero destacar estas entradas de ar ativas que abrem e fecham consoante as necessidades de refrigeração, tanto desta unidade híbrida como deste Hyundai Kauai puramente a combustão. Face à anterior geração, o Hyundai Kauai está mais comprido, mais largo e tem uma distância entre eixos maior. Ficou mais próximo de um SUV compacto do que de um utilitário, sendo que o espaço para as bagagens é um dos grandes destaques. Dimensões exteriores que, sem dúvida, que são bastante diferentes face à primeira geração, mas nesta segunda geração, para mim, o destaque está na bagageira. 466 litros de capacidade e depois 27 litros adicionais na bagageira frontal, no caso do 100% elétrico. Uma bagageira frontal que até é iluminada, onde podem colocar cabos de carregamento ou outros objetos mais pequenos. Tem o mesmo espaço para as bagagens e um estilo muito similar no exterior, sendo que no 100% elétrico há detalhes específicos. Face aos restantes Kauai, o 100% elétrico tem uma porta de carregamento onde nós podemos carregar até 100 kW em corrente direta ou até 11 kW em corrente alternada. Quando abrem a porta, existe ainda um indicador do nível da bateria que me diz, por exemplo, neste momento que tenho cerca de 75% de bateria disponível. Esta versão elétrica tem duas versões. Uma com 135 cavalos e uma bateria de 48,4 kWh que reclama até 380 km de autonomia e outra com 204 cavalos e uma bateria de 64,8 kWh com até 500 km. Tal como no exterior, também no interior estes carros são muito similares, mas para ter a certeza, deixem-me só confirmar. Diogo, o teu híbrido é similar ao meu carro puramente a combustão ou não? Mais ou menos, o meu carro tem alguns detalhes ligeiramente diferentes face ao teu, mas não sei, se calhar tens que vir cá para confirmar, daqui a pouco espero que vejas. Mas olha, e o 100% elétrico, será que é assim tão diferente? Diogo, o que é que achas? Esse carro é assim tão diferente do híbrido ou do carro apenas a combustão? O meu carro é exatamente igual ao teu, Diogo, por isso acho que não vais encontrar grandes diferenças aqui. Como puderam ver, no interior estes carros são bastante similares e há muito poucas diferenças. Se calhar o 100% elétrico é aquele que mais se diferencia, principalmente por um detalhe nos bancos traseiros. Mas já lá vamos. Agora vamos ver os principais destaques do interior do Kauai. Em todas as unidades temos dois ecrãs com 12,3 polegadas, um para o painel de instrumentos e outro para o sistema de infoentretenimento. Por isso, dois ecrãs generosos que fazem deste Kauai um carro completamente digitalizado. Mas não totalmente. Há botões físicos para a maioria das funções que nós utilizamos durante a condução e até para mais funções, porque a Hyundai nunca teve uma política de retirar os botões do interior dos seus automóveis, como alguns construtores o fizeram nos últimos anos. Tanto para o sistema de ventilação como para a parte do sistema de multimédia existem botões físicos dedicados e botões generosos fáceis de utilizar durante a condução. Depois, do ponto de vista da conectividade, para além de Apple CarPlay sem fios, existem também entradas USB-C um pouco por todo lado. Duas entradas USB-C aqui nesta secção inferior, abaixo do sistema de ventilação e de ar-condicionado, sendo que uma delas tem uma função dupla, pode alternar entre uma entrada
dedicada para carregar dispositivos móveis ou uma entrada para partilha de dados e também para carregar um dispositivo móvel ao mesmo tempo. E depois uma entrada que simplesmente vai servir para carregarem os vossos smartphones ou tablets quando os ligarem aqui. Se carregarmos neste botão, abrimos uma porta que dá acesso a um carregador de isqueiro, o que pode, enfim, aumentar a velocidade de carregamento se tiver necessidade de o fazer. Depois, esta unidade tem uma caixa manual de 6 velocidades que é completamente diferente das outras, mas conta também com modos de condução, algo que acontece nestas 3 versões do Kawai, e depois com botões de acesso a algumas funções como o Auto Hold, o sistema de ângulo morto ou ainda um sistema que permite ativar a câmara de estacionamento. Espaços de arrumação são mais do que muitos, não só para colocarmos o nosso smartphone nesta posição ou mesmo aqui em baixo, por isso bastante versátil o interior deste carro. 2 porta-copos, um apoio de braços que tem uma plataforma superior que é movível, por isso pode ser um pouco mais adaptado às vossas necessidades, e um porta-luvas de grandes dimensões, dá para levar uma garrafa de 1,5 litro e até mais coisas aqui dentro. Ainda existe uma espécie de prateleira para colocarem objetos soltos à frente do passageiro. Nas portas há muito espaço para colocar objetos de pequena e média dimensão num carro pensado para a família, e isto são detalhes que fazem todo o sentido. Como podem ver, nos bancos traseiros há imenso espaço. Eu meço 1,81 m e este banco do condutor está regulado para a minha altura e posição de condução. Eu gosto de conduzir com o banco na posição mais baixa que é possível colocar, e quando estou sentado cá atrás consigo colocar muito bem os pés debaixo do banco dianteiro. Por isso, nota alta para esta posição de quem vai sentado nos bancos traseiros, porque vai mesmo muito confortável. Imenso espaço para os joelhos, muito espaço para a cabeça, por isso o Kawai no interior passou de ser um segmento B, que era aquilo que era na primeira geração, para ser, na verdade, praticamente um segmento C nesta segunda geração, com imenso espaço no interior para ocupantes e bagagens. No que toca à conectividade, para os bancos traseiros temos 2 portas USB-C e aqui um espaço adicional para pousarem o dispositivo móvel que estão a carregar. Se o que vocês procuram é um Kawai para levar 3 pessoas nos bancos traseiros com frequência, há algo que muda e faz muita diferença. Entre a versão puramente a combustão, o híbrido e o 100% elétrico, a altura deste túnel não é igual. Ele é mais alto na versão puramente a combustão, o que vai significar que rouba mais espaço para quem vai sentado no lugar do meio, é ligeiramente mais baixo no híbrido e é inexistente no 100% elétrico. Como vimos, os Kawai são muito similares no interior, principalmente a versão híbrida e esta versão 100% elétrica não podiam ser mais iguais. De qualquer forma, do ponto de vista da utilização, são muito diferentes. Desde logo porque, neste caso, este 100% elétrico é aquilo que mais se diferencia dos outros, porque oferece uma experiência de condução completamente diferente. Uma experiência de condução muito mais silenciosa, muito mais confortável face ao carro com motor puramente a combustão e ao híbrido. Uma das vantagens do híbrido é o facto de, durante a maioria do tempo em que conduzem em centros urbanos, a velocidades mais baixas, esses carros andam quase sempre em modo 100% elétrico, e no Kawai híbrido não é exceção. É o cenário em que gasta menos. Por isso, se vão conduzir o vosso carro novo maioritariamente em percursos urbanos, o Kawai híbrido é um carro que devem considerar comprar, caso não disponham de uma estrutura de carregamento própria, porque conseguem obter os benefícios de um 100% elétrico num carro híbrido, e que quando vocês têm que fazer distâncias maiores, não têm os constrangimentos de ter de ir à procura de um carregador ou ir abastecer, ficando totalmente dependentes da rede pública de carregamento. O híbrido poderá ser o mais equilibrado para quem procura um carro para utilizar na cidade, porque durante a maioria do tempo vão andar em modo 100% elétrico. Isso significa que os consumos vão ser bastante mais baixos do que no Kawai com motor exclusivamente a combustão. Onde este carro exclusivamente a combustão se destaca é no facto de poder ser um grande aliado para quem faz viagens maiores e não tenham de carregar e não pode mesmo despender das alterações à sua vida que são necessárias para ter um 100% elétrico. As patilhas que estão atrás do volante não servem para aumentar ou diminuir de relação e estão disponíveis no elétrico e também no híbrido. Servem sim para alternar entre os modos de regeneração disponíveis. Existem vários modos
tanto no híbrido como no 100% elétrico, o que torna a condução muito eficiente do ponto de vista da utilização. Nós podemos adaptar o carro ao nosso estilo e adaptar o carro também às condições da estrada, o que sem dúvida que é um ponto positivo nestes modelos. Sendo um SUV, tem uma posição de condução mais elevada e isso deve agradar a quem procura um carro com esta filosofia. Está preparado então para enfrentar a selva urbana e tem grande visibilidade. Temos um para-brisas enorme e umas janelas muito generosas, por isso a visibilidade para os exteriores é boa. E do ponto de vista da ergonomia de todos os comandos, o facto de ter comandos físicos para a maioria das funções que nós maioritariamente utilizamos durante a utilização de um automóvel é também um ponto positivo. O facto de oferecer motorizações para todos os gostos é sem dúvida uma mais-valia do Hyundai Kauai e todas estas versões têm 7 anos de garantia, sendo que no 100% elétrico, para a bateria, há condições também especiais. Em Portugal, o Hyundai Kauai elétrico tem 8 anos ou 160 mil km de garantia para a bateria, além dos 7 anos de garantia do veículo. Esta é a grande diferença entre optar por um elétrico, um híbrido ou um carro puramente a combustão. Durante a condução, num híbrido em circuito urbano, vocês vão andar a maioria do tempo em modo 100% elétrico. Em muitos casos, mais de 60% do tempo de condução. E isso significa que os consumos também vão ser muito baixos. Mas, naturalmente, é uma proposta mais cara do que um carro 100% a combustão, como é o caso do Kauai, que nós testamos com caixa manual de 6 velocidades. Se vocês o que procuram é um produto acessível, se fazem grandes distâncias com regularidade, provavelmente o carro a combustão vai ser aquele que mais vai satisfazer as vossas necessidades. Como vimos, o 1.0 Turbo aposta na simplicidade e na versatilidade. O híbrido destaca-se pela eficiência em utilização urbana sem depender de uma rede de carregamento. E o elétrico é a opção mais tecnológica e a mais eficiente em termos de custos de utilização, principalmente se não precisam de usar carregadores públicos. 3 abordagens diferentes ao mesmo modelo e a escolha certa depende, acima de tudo, da forma como cada um utiliza o carro no dia-a-dia. Para quem compra através da empresa, o Kauai elétrico tem vantagens únicas. Não paga IUC, não tem tributação autónoma e permite deduzir o IVA na compra. O Hyundai Kauai oferece soluções de motorizações para todos os gostos e necessidades. No exterior, os carros são muito similares, no interior também, mas do ponto de vista da utilização as coisas mudam bastante. E isso é positivo, porque apesar de termos um modelo que é muito recente, totalmente novo e equipado, não significa que, apesar de escolherem uma motorização diferente, que têm também que sacrificar alguma coisa. Pelo contrário, conseguem levar para casa um produto completo, seja qual for a motorização que escolhem. Isso é sem dúvida uma vantagem. Querem saber mais sobre o Hyundai Kauai? Encontram um link na descrição com todos os detalhes deste modelo.